Uma ótima tarde para você, um ótimo final de tarde para você que está ligado conosco através das nossas redes sociais, pelo site da Estúdio Livre FM e também pelo seu rádio, esteja onde você estiver. Esse momento aí é de pegar as crianças na escola, não é verdade? Está em casa, está no trânsito, está no trabalho, esteja onde você estiver. Obrigado pela sintonia e pela sua audiência. Está começando mais um podcast. Começa agora mais um Fala Comigo, o podcast aqui da Estúdio Livre FM, sempre trazendo um assunto importante, um debate, entretenimento, informações, né, que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, informações importantes sempre abordamos aqui no nosso podcast. E hoje é uma entrevista, um bate-papo bastante importante, porque nós vamos falar sobre saúde mental. Se você tem, ou já teve, ou conhece alguém que tenha alguns desses sintomas, como insônia, dor de cabeça, adiar tarefas, pessoa que adia tarefas, dores no corpo, irritabilidade, sentimento de que nada que faz é suficiente, medo de ser julgado, dificuldade de tomar decisões simples, toma muito café, insegurança, medo, depressão, síndrome do pânico, fobias, traumas da separação, entre outros tópicos, você precisa começar a se preocupar com a sua saúde, principalmente a sua saúde mental, para buscar esse equilíbrio. E quem vai falar com a gente sobre isso, mais detalhes, como é que começam esses processos, né, como esses processos podem ser acompanhados e de que maneira nós podemos mudar esses problemas, essas patologias que acabam nos atrapalhando na nossa vida, nossa caminhada, nosso trabalho. Ana Paula Braga está junto conosco aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Ana Paula Braga é psiquiatra, especialista em psiquiatria geral, também da infância e adolescência, é pós-graduada em dependência química e também está na caminhada aí, na pós-graduação de psiquiatria forense. É um prazer imenso te receber aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Merece, e porque principalmente todo o teu conhecimento, a partir desse momento, vai vir a somar para o conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Estão nos acompanhando também através do nosso Facebook, né, nossa transmissão ao vivo do nosso Facebook, do nosso YouTube, e também estão nos ouvindo nesse momento pelo sinal aberto dos 98,5 FM. Por quê? Nós vivemos um momento, né, bastante delicado. A humanidade vive um momento bastante delicado, a meu ver, né, e em tudo que está à nossa volta. E a saúde mental é uma questão, eu acho, muito importante para o equilíbrio da vida das pessoas. Nós tivemos, né, vários momentos difíceis e as pessoas acabam, muitas vezes, isso acaba refletindo momentos como pandemia, como dificuldades no trabalho, falta de emprego, dificuldades dentro de casa, no lar, desentendimentos de relacionamentos, né? Tivemos agora aqui na cidade do Rio Grande e também no nosso estado, foi o estado mais atingido com essas enchentes. Isso mexeu também com o emocional das pessoas. E hoje, essa questão da saúde mental é um dos tópicos, né, primordiais para que a gente dê uma atenção especial, Ana Paula. É isso? Nós estamos em segundo lugar. As doenças emocionais, as doenças psíquicas, são a segunda em afastamento, número de afastamentos. Só perde para as doenças cardiológicas. Só Então, perde para as doenças cardiológicas. O acometimento psicológico e na evolução também psiquiátrico tem assumido características de epidemia. Uma epidemia a níveis alarmantes. Então precisamos dar atenção de uma forma simples, oferecer ferramentas para que as pessoas possam identificar sinais, possam romper as barreiras, se observarem, admitirem que pode estar acontecendo um problema, que pode ser urgente uma tomada de decisão em relação a buscar um profissional, buscar atendimento, buscar ajuda e também, paralelamente a isso, derrubar preconceitos. Garantir que, mesmo diante do adoecimento,
existe a garantia de um retorno ao trabalho, de um convívio social adequado, de um convívio familiar igualmente adequado. E a questão da inclusão, do medo de perder, do medo de não conseguir de volta os relacionamentos que tinham sido estabelecidos antes da doença, acabam atrasando essa busca por tratamento. Ainda existe muito preconceito, existe um abismo muito grande entre as necessidades e a satisfação e a busca de ajuda para que essas necessidades sejam, enfim, satisfeitas. 984-19-1906 é o nosso WhatsApp. 984-19-1906 é o nosso WhatsApp para você poder participar aqui do programa. Se tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta, que a Ana Paula Braga, psiquiatra, vai responder aqui durante o nosso programa, durante o nosso podcast. Ana Paula, alguns desses quesitos aqui, né, desses tópicos que eu falei no início do programa aqui, como síndrome do pânico, a depressão, por exemplo, tudo desencadeado. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas olha a vida que ele tem, a vida é legal, né? Pô, tá com depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O que influencia hoje, por exemplo, a pessoa ter esses sentimentos, ter essas patologias, pode ser dito assim? Sim, o adoecimento psíquico. O adoecimento psíquico, o que causa hoje? É o mundo moderno? É o estresse? É a correria do dia a dia? É o que nós estamos vivendo, que nós, os gaúchos, vivemos? Né? O que todas as pessoas no Brasil e no mundo vivem hoje, desses tempos modernos, é isso? É a divisão do dia em 3 períodos de 8 horas, é a falta de adequação muitas vezes a esses horários, a pressa, os conflitos interpessoais, de relacionamento, né? Situações como insônia, dificuldades de relacionamento no trabalho, dificuldade de manter um diálogo em todos os âmbitos, na família, no trabalho, com os amigos e consigo mesmo, pode causar uma ansiedade, uma sensação de despertencimento. E isso vem a se refletir com dores de cabeça, dores no corpo, dificuldade de tomar decisões simples do dia a dia. Dificuldade simples mesmo, até antes de sair de casa, né? Nossa, não consigo me levantar para ir trabalhar. Por que eu não estou conseguindo me levantar para ir trabalhar? Por que o relógio desperta e parece que o meu corpo dói, parece que... Não tenho vontade de me levantar, não tenho vontade de fazer nada. Que o sono não foi suficiente, que alguma coisa está me impedindo de sair. As pessoas estão desenvolvendo um medo que é sintomático. O medo é sintomático a todas essas questões de dificuldades que são potencialmente evitáveis. Nós temos, para as pessoas que já têm esses sintomas, pessoa que já tem alguns indícios de depressão, síndrome do pânico, ou seja o que for, a gente vai falar rapidinho, porque nós, né, a maior parte das pessoas já sabe, né, como funciona, mas assim, o que a gente pode fazer para tentar, como identificar, como a gente evitar o progresso desse tipo de coisa, que vai atrapalhar a nossa vida? Existem ferramentas simples que não necessita de conhecimento técnico, que não necessita nem de uma orientação externa. É observar o quanto de mal-estar eu estou tendo que lidar. A gente está acostumado a lidar com muitas sensações ruins, e isso acaba sendo uma obrigatoriedade. As pessoas deixaram de se perceber. Então eu preciso ir trabalhar, eu preciso manter o meu trabalho, eu preciso. Então a gente vive nesse ritmo, eu tenho que cumprir, eu preciso continuar, não posso desistir. E isso retarda a percepção de coisas simples, como uma frustração, uma tristeza, um desânimo, a questão das dores, né, da procrastinação, de não conseguir cumprir tarefas simples. Esses são os primeiros sinais e que podem vir a desencadear
conflitos dentro de casa mesmo, nos relacionamentos entre marido e mulher, a comunicação começa a ficar mais escassa, qualquer coisa que um ou outro fale, o que as crianças façam já irrita, qualquer barulho já não é mais sim, percebido como um barulho comum, mas como um barulho que incomoda, a sensibilidade à luz. Isso já são alguns indícios que tem alguma coisa errada. Sim, a luz incomoda, qualquer barulhinho irrita, o cachorro faz cocô fora do lugar, não é mais assim como deveria ser. Alguma coisa cotidiana. Tudo passa a ser percebido com uma lente de aumento. Perfeito. Então esse tem que se ter a visão, né? A preocupação quanto essas coisas. A pessoa tem que estar, digamos assim, ligada, né, na rotina da sua vida. Às vezes deve chegar um momento, eu preciso puxar o freio, eu preciso pensar, tá dando desentendimento em casa, por exemplo, né, tá brigando ali com a esposa, tem desentendimento familiar, tem que começar a se preocupar com essas coisas também. Não, peraí um pouquinho. Onde está o erro? O erro está em mim? Está no outro? Né? Está em nós dois? Quais são os influenciadores? É a falta de dinheiro? É o trabalho? O que está acontecendo por desequilíbrio na nossa vida conjugal, por exemplo, né, falando assim, na nossa casa, né? Então acho que tem que estar sempre bem atento. Isso aí, essas coisas acabam também influenciando negativamente para as brigas, os desentendimentos, as separações e muitas vezes, infelizmente, com os filhos, né? Que com os filhos também. Escolhas que a gente não quer que eles façam. Exatamente. Mas a gente não estava lá para fazer as escolhas juntos. Pois é. Muitas vezes acaba se omitindo, né? Não estava lá porque muitas vezes as pessoas também se omitem, né? Às vezes, o dito popular, né? Faz olho branco em relação a isso, não se preocupa muitas vezes só consigo ou com outras coisas, não se preocupa com os filhos. Está existindo um grande afastamento das pessoas do seu núcleo familiar. Né? Eu tô percebendo que as pessoas estão afastadas, os pais estão afastados de casa, o marido e a mulher estão afastados um do outro, e ambos estão afastados dos filhos, e se formou uma situação caótica, onde somos pressionados a perder a espontaneidade, os sorrisos já não são mais tão espontâneos, eu já sorrio com mais obrigação, os abraços já não são tão apertados, a gente se emociona ou verdadeiros, pouco, né? Ou verdadeiros, tem pouca emoção. Então, se houver a percepção de que eu estou me emocionando pouco, de que eu não estou conseguindo ficar feliz ou triste, como é natural que a gente fique feliz ou fique triste. Não consegue mais manifestar esses sentimentos, mas tem que fazer o personagem o tempo inteiro. Esse personagem é o que nós estamos sendo acostumados a fazer, sendo levados a fazer, representando o que nós não somos. E as próprias necessidades que não são satisfeitas acabam refletindo em sintomas no corpo. A gente precisa de abraços, de acolhimento, a gente precisa de olho no olho, a gente precisa de conversas abertas, a gente precisa de tempo para se dedicar ao outro. Se esse tempo que a gente tem para se dedicar ao outro for perdido atrás de uma tela, ou for perdido com silêncios que não são preenchidos, aquele vácuo quando termina o papo, e a pessoa que tu precisa conversar, que faz parte da tua vida, não tem mais o que trocar de ideias. Esse é o momento em que tem que parar e tem que refletir. E tem que agir, né? Indiscutivelmente, todas as coisas que vão adoecendo as pessoas do mundo moderno, né, no mundo moderno, acabamos refletindo também muitas vezes em relacionamentos, né? Então, para aproveitar agora o restante do tempo que nós temos, a gente precisa falar principalmente sobre os relacionamentos, né? Eu acho que é interessante a gente perguntar sobre relacionamentos. Muitas vezes os distúrbios, os desentendimentos, hoje nós temos altos índices de violência doméstica, né, por parte de mulheres e também por parte de homens. Hoje o agressor tem um destaque bem maior, né, na sociedade nesse momento, principalmente. Esse desequilíbrio, né, as mulheres acabam sendo agredidas. E esse desequilíbrio também, eu acredito que também necessita de uma atenção não só para a mulher, né? Não defendendo
nenhum agressor, mas eu acho que nós estamos falando em sociedade adoecida, né? Então acho que muitas vezes que hoje, ao meu ver, veja bem, estou deixando bem claro, não estou defendendo ninguém, nenhuma parte nem outra, principalmente o agressor, seja de qualquer um dos lados. Não é nossa função. Não estou julgando. Mas eu acho que hoje, se existe uma necessidade de cura, de tratamento, de buscar pelas autoridades a resolução desse problema, desse câncer na sociedade, por exemplo, que é a agressão, tem que cuidar também do homem. Tem que cuidar e tem que existir um canal de comunicação. Comunicação. Eu exponho os meus problemas, eu tenho a liberdade de expor o que aconteceu e não vou ser julgado antes de ser ouvido. Sim. O trabalho hoje, tu recebe muitas mulheres no teu trabalho que sofrem agressão? Sim, e também homens, mas que não referem diretamente à situação de agressão. A gente acaba percebendo, mas não é muito comum que eles refiram um sofrimento emocional por conta de violência. A violência doméstica não é só física, é violência emocional, violência psicológica, é diminuir a função do outro dentro do relacionamento, dentro de casa, tornar os resultados do outro pequenos ou insignificantes. Isso é uma chave para desencadear a violência. Dentro da tua visão, então, para a gente encaminhar a finalização aqui do nosso podcast, Ana Paula, o que a gente poderia fazer hoje, já que esse assunto, né, é muito pertinente, é muito importante, o que poderia hoje se fazer a nível de autoridades ou a nível das pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, se tem esse tipo de problema em casa, de que maneira poderia caminhar para poder resolver a situação e não chegar, né, no limite ali de agressão, né, de envolvimento policial, problema com justiça? O que a gente poderia... Assumir uma posição mais defensiva, mais preventiva, detectar qualquer tipo de distúrbio antes de que a violência se torne uma ocorrência. Sim. A violência não pode vir a se tornar uma ocorrência policial. Então, antes disso, sinais de falta de comunicação, sinais de falta de entendimento, quando tu prevê que alguma situação de violência pode acontecer, precisa comunicar para que haja um movimento no sentido de receber ajuda de assistência social, do serviço de psicologia. Esse acolhimento é o que precisa ser feito para que os índices de violência diminuam. Ou sejam controlados, né? O Serviço de Assistência Social também oferece, né, o tratamento para casais. Eu acho que é importante as pessoas, né? Mas o que é importante? Não adianta um só, né, ver que precisa daquilo. Eu acho que o casal, muitas vezes, se tem problemas, né, se está se encaminhando com todas essas coisas que a doutora Ana Paula Braga falou aqui, sobre o começo dessas coisas, como as coisas começam a acontecer, então tem que ficar ligado para que se comece, né, já um procedimento de prevenção. Né? Então, busque assistência, existe assistência social, né, que não é cobrado, então é importante para poder não chegar às vias de fato. Em primeiro lugar, observem a si mesmos, observem o outro, nós não vivemos sozinhos. Nosso núcleo familiar ainda é o núcleo mais importante de toda a nossa estrutura. Perfeito. Ana Paula, considerações finais? Eu gostaria, né, de pedir que a comunicação dentro de casa volte a ser como era quando eu era pequena, onde os meus pais se sentavam e tinham ali meia hora, 15 minutos, e naquele momento ninguém interrompia. Aquilo ali tá faltando hoje. O olho no olho, uma conversa, um abraço. Abracem quem tá perto de vocês. Um pouco mais de sinceridade, um pouco mais de amor. É isso? A gente precisa de muito menos do que a gente acha que precisa. Perfeito. Ana Paula Braga, psiquiatra. Falamos sobre saúde mental. Muito obrigado pela tua participação aqui. Obrigada. Tá? Se quiser deixar um contato também para as pessoas. Sim, posso falar aqui? Pode. 999-40-1758. Esse é meu contato de WhatsApp.
999 999-40 1758. 1758. 999-40-1758. Psiquiatra Ana Paula Braga. Muito obrigado, bom final de tarde. Muito obrigada. E para você que esteve conosco até aqui, finalizamos mais um podcast. Amanhã eu volto às 14h com o Estúdio Rock Café. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui. E às 5h tem um novo podcast levando mais informação para você. Um ótimo final de tarde de quarta-feira e até amanhã. Obrigada. Acompanhe terças e quinta-feiras às 17h e sexta-feiras às 16h. Podcast nas tardes da Estúdio Livre FM.